Olá, pessoal. Nós estamos aqui continuando esse módulo prático do nosso curso de Illustrator e hoje a gente vai ver um tutorial um pouquinho longo, um pouquinho trabalhoso, porém é um trabalho que eu prevejo que vocês vão pegar muito. Então a gente vai dar uma conferida agora. Esse trabalho pode ser complementado com o curso de InDesign também na nossa formação de design gráfico aqui do Instituto. Porém, o profissional de InDesign, como eu sempre gosto de dizer, como você sempre me ouve falar nas aulas, o profissional de designer ele vai criar a capa do livro. O profissional de diagramação vai criar a parte interna. Então pode ser que você seja polivalente e até o nosso desejo é esse. Porém, num ambiente de trabalho, numa empresa realmente profissional, nós vamos encontrar várias pessoas exercendo várias funções. Então, o diagramador vai estar lá por dentro do design e você, como designer, como ilustrador, vai estar trabalhando com o Illustrator. Então, aqui no Illustrator, nós vamos focar na capa do nosso livro, da nossa apostila, do que a gente quer criar. Vamos começar por uma formulazinha matemática que você está vendo aí na tela que eu escrevi como texto no arquivo do Illustrator, que você vai encontrar QP vezes GR dividido por 14.400. Que coisa louca é essa? QP é a quantidade de páginas. Você multiplica a quantidade de páginas que você vai ter no livro pela sua gramatura, que é a gramatura do papel. Essa informação você deve ter, essa gramatura do papel em que ele vai ser impresso. Você precisa dessa informação para poder criar um livro que necessite de uma lombada. Se você vai criar uma apostila que vão passar uma espiral, você não vai precisar disso. Mas você precisa de uma lombada. O que é lombada? Aquela partezinha que a gente vê na estante de livros, que eu particularmente amo. Eu amo ver lombadas criativas e colocar, porque elas dão um enfeite, dão um design interessante na minha estante de livros. Então, a lombada, aquela partezinha que é escrita de lado, mais fininha, entre a capa e a contracapa, ela precisa ser pré-medida aqui primeiro no Illustrator, ok? Então, nós temos aqui a quantidade de páginas vezes a gramatura. Isso vai determinar o tamanho da minha lombada. Esse número dividido por 14.400. Eu tenho o meu exemplo aqui que vai ser um livro, tá? Uma apostila um pouco mais maior, mas um livro de 100 páginas, né? Não chega a ser um livro. Para mim, livro é acima de 200 páginas. Apesar desse conceito não estar muito certo, não vá muito por ele, mas eu sempre avalio assim. E 70 é a gramatura do meu papel. Dividido por 14.400, isso vai dar aproximadamente 5,2. Mas é bem aproximadamente, então vamos levar em consideração esse número. Com 5,2, aí que tá. Eu vou somar ele aqui embaixo, esse 170 mais 170. Aí você me pergunta, Jefferson, o que é esse 170 por 170? É a medida que eu já defini que o meu livro vai ter. Ele vai ter 170 por 170 centímetros. Logo, a capa e a contracapa vão ter, por sua vez, 170 e 170 centímetros. Se a gente estivesse fazendo uma apostila comum, a gente faria com duas artboards, passaríamos a espiral ou grampearíamos e não teria problema. Nesse caso, a gente está tratando de um livro, algo que é impresso todo de uma vez, né? Você deve perceber que a capa do livro ela é impressa toda num só arquivo. É uma só composição. Então, a partir disso, eu vou fazer essa soma e essa soma vai me dar um resultado, tá? Que é aproximadamente 345,2, certo? Ok. Feito esse resultado aqui, eu já vou saber qual é o tamanho da minha lombada. E 345,2 é o tamanho de toda a minha artboard. Então eu sei que ele vai ter 170 por 170, então 170 é uma dos vértices. O outro vértice vai ter 345,2. 5,2 é o tamanho da minha lombada. Então esse primeiro resultado que você teve é o tamanho da sua lombada. E esse é o tamanho de toda a sua artboard, que no caso é as duas artboards aqui, de 170 por 170, que daria 340, mais 5,2, que é o tamanho da sua lombada. Simples assim. Porém, eu já abri aqui um arquivo e ele é um arquivo A4. O que eu vou fazer para mudar essa artboard? Ferramenta artboard nele. E aqui nós vamos dar o nosso eixo X, que a gente já descobriu, que vai ter 345,2, mais o meu eixo Y, que vai ter 170. Encaixado aqui, eu vou modificar agora a largura, tá? E a minha largura vai ser de 345,2. E a minha altura de 170 milímetros.
Veja que ficou um arquivo meio achatado, não ficou? Voltar lá para a seleção. Ficou um arquivo um tanto achatado. Mas essa é a minha artboard, ok? É a artboard que tem 140 milímetros para cada lado, mais os 5,2. E aí você confere aqui na ferramenta Artboard as medidas que você escolheu, ok? A partir daqui, a gente vai começar a criar a capa do nosso livro. Eu espero você na próxima aula.